Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de sucessões. Então, vimos aí os sistemas de direito das sucessões, vamos dar sequência. Lembrando que esse material já está lá no site, né? Já está lá no sistema para vocês acessarem, então já podem começar a dar uma olhada, a estudar, né? Por esses slides, e aí vejam já os livros, né? Para vocês escolherem lá um para adquirir. Bom, aí temos os princípios gerais e princípios constitucionais que são voltados para o direito das sucessões, né? São princípios que temos que observar sempre quando temos aí pessoas que estão falecendo e que deixam patrimônio para os seus herdeiros. O primeiro princípio é o respeito à vontade do finado, né? Acabamos de ver isso em relação ao testamento. Então, a vontade do finado ela é expressa por meio de testamento em regra, né? Mas deve obedecer à lei. Então, é no testamento, né, ou é pelo testamento que vamos ter condições de saber quais eram, né, as intenções do falecido, né? Não só relacionadas à questão de patrimônio, mas também podem existir ali exposições, né, determinando, por exemplo, como deveriam ser os ritos fúnebres, como deveria ser o funeral, como deveria ser o sepultamento, se seria sepultamento ou cremação. Então, essas questões podem também ser expressas pelo falecido no testamento, né? Não só pelo testamento, mas tem outros instrumentos também, né? O codicilo, por exemplo, mas outras determinações podem ser feitas ali. Parece coisa de novela, série ou filme, mas o falecido poderia também no testamento, né? Revelar um segredo da vida dele, né? Por exemplo, que tinha matado alguém, né? E no lugar foi presa outra pessoa. Parece coisa de filme, coisa de novela, mas acontece, né? Recentemente nos Estados Unidos aconteceu uma situação dessas, né? Em que uma pessoa estava presa lá há vários anos e aí descobriu-se, né, que ela estava presa injustamente porque o verdadeiro assassino, né, quando faleceu, deixou um testamento em que ele revelou, né, que ele era o assassino e que outra pessoa tinha sido presa no lugar dele. Então pode acontecer também, né? Coisas menos graves podem também aparecer, como, por exemplo, o reconhecimento de um filho, né? Enfim, né? Outras questões podem aparecer no testamento, né? No documento ali deixado como, né, herança também pelo falecido. Mas se há a questão patrimonial, também tem que se obedecer ao que está previsto pela lei, como vimos, o limite, né, máximo de 50% da herança para a herança testamentária. Então, o respeito à vontade do finado existe e persiste nesse princípio até hoje, mas com alguns limites, e esses limites serão estabelecidos pela lei. O segundo princípio, né, que aparece aqui é o non ultra vires hereditatis, né, que numa tradução livre, né, dessa expressão latina seria não ultrapassar as vias da herança. Uma tradução bem livre aqui, né? Por esse princípio, os herdeiros não podem ser responsáveis por obrigações patrimoniais além do conteúdo da herança. Isso é o que nós vamos chamar hoje, né, modernamente, de benefício de inventário, né, que é o que está previsto no artigo 1792 do Código Civil. Trocando em miúdos, depois nós vamos ver isso com mais detalhes, inclusive vamos ler o artigo, né, para a gente, né, destrinchá-lo melhor. As dívidas aqui, há um princípio básico, né, de que só pode pagar a dívida quem é o devedor da obrigação. É aquela mesma regra lá do direito das obrigações. Então, se o herdeiro não é ou não contraiu aquela dívida com seu próprio patrimônio, então ele não está obrigado a pagar aquela dívida. Mas, claro, se o falecido deixou patrimônio, essa dívida vai ser paga com o patrimônio que ele deixou. Então, aqui, o que trata, né, do no ultra vires hereditatis é que se há débitos, se há dívidas, elas não podem ultrapassar aquilo que foi deixado a título de herança. Então, por exemplo, se há, né, dívidas deixadas pelo falecido, boletos a pagar, né, empréstimos, consórcios, etc., no valor de R$20 mil, esse valor vai ser retirado da herança
e não do patrimônio de cada um dos herdeiros individualmente. Se o falecido não deixou 20 mil reais de herança, essa dívida não tem como ser paga. Essas dívidas não terão como ser pagas. A não ser que vá se determinando, né? Essa dívida você paga, essa aqui, até chegar ao limite, né? Que tem lá de dinheiro que o falecido deixou, e o resto não será pago, porque não há essa obrigação dos herdeiros de pagar essa dívida. Mas, para isso, os herdeiros têm que declarar isso, né? Tem que solicitar no processo de inventário que eles não arquem com essas dívidas, que é justamente o benefício de inventário. Então, eles pedem, né, que seja utilizado o benefício de inventário, e aí o juiz concede, né, esse direito para que os herdeiros não paguem com seu próprio patrimônio dívidas que não foram contraídas por eles, mas pelo falecido. Certo? Então, esse é um princípio que tem que ser observado também aqui nas heranças no Brasil. Indivisibilidade da herança, né, o terceiro princípio. Esse princípio diz o seguinte: até o momento da partilha, cada herdeiro tem direito a uma parte ideal da herança. Bom, as heranças, né, os bens deixados pelo falecido, eles passam, né, como eu já estou explicando a vocês, depois vamos ver isso, claro, com mais detalhes, mas eles passam pela fase do inventário, né, que é quando vai se fazer o levantamento dos bens, da sua situação, etc, etc, e a partilha, que é a fase em que realmente vai ser repartido, né, o valor da herança entre os herdeiros. Então, até a partilha, enquanto estiver só se fazendo levantamentos e tal, não se pode ter ainda o direito específico a uma parte da herança, né, a uma parcela específica da herança. Então, até a partilha, o que os herdeiros têm é um direito a uma parcela ideal, a uma parte ideal, a uma fração, certo? Então, por exemplo, se você tem ali na herança 4 herdeiros, cada um deles, durante o inventário, tem 25% da herança, ou 1/4 da herança, né? Agora, a que corresponde esse 1/4? A que correspondem esses 25%? Não sei, não sabemos, não temos como saber, porque esse percentual só vai ser convertido, né, em bens e patrimônio específicos quando houver a partilha. Certo? E até lá, esses herdeiros só têm direito a uma parcela ideal dessa herança. 25% ou 1/4 nesse meu exemplo. Certo? Isso funciona, e aí vocês devem estar pensando, isso parece muito com condomínio, né? Que tem parcela, a parte comum e a parte... É isso mesmo. A herança, né, ela tem a ver muito com o condomínio, inclusive as regras são parecidas. Então, os herdeiros, eles são condôminos. E aí, até o momento da partilha, né, eles serão condôminos. E aí, só depois da partilha é que cada um deles terá conhecimento, terá consciência do que realmente foi herdado. Certo? É aí só na partilha que vai ocorrer esse momento. Até a partilha, cada herdeiro só tem direito a essa parcela ideal da herança. A parcela real, realmente não. Ele não tem conhecimento ainda. Isso só vai aparecer no momento da partilha, que pode demorar meses ou, muito mais comumente, pode demorar anos, décadas para acontecer, certo? Então, esse princípio também deve ser observado aqui. Os 3 primeiros princípios são princípios gerais de direito, né? Então, são princípios que são encontrados aí, né, por leitura e interpretação do Código Civil. Quando falamos em Constituição, interpretação da Constituição e tudo mais, aí aparecem esses 2 princípios que estão no 8.4. Função social da propriedade e função social também da herança, né, como forma de redistribuição da riqueza aos herdeiros. Certo? Então, hoje, não só se observa a questão da propriedade em si, mas a propriedade tem que cumprir a sua função social e mais, né, função ambiental. Então, o direito de propriedade, como vocês já sabem, não é um direito absoluto, né? Ele pode comportar exceções a essa regra e, por exemplo, se a propriedade não está cumprindo sua função social, se ela é improdutiva, né? Por exemplo, se é uma terra improdutiva, se é, por exemplo, uma área urbana que está só ali, dentro de uma parte valorizada da cidade, mas é um terreno que está só esperando por especulação, pode ser submetido a medidas tomadas pela prefeitura, né? Então, isso está previsto na Constituição, né? É a questão do cumprimento dessa função
social da propriedade, função ambiental. É uma propriedade que está dentro de área de mata, né, de ecossistemas protegidos, área de proteção ambiental, etc. E não está cumprindo isso, né, está desmatando, está acabando com o meio ambiente daquela região. Então, isso pode também levar a punições. E essas punições, que podem até ter já sido determinadas em vida, né, do detentor do patrimônio, vão passar para essa propriedade após a morte do dono desse patrimônio, e os herdeiros vão ter que arcar também com essa responsabilidade. E poderão até perder a propriedade, né, a depender da situação, vão ter ali a desapropriação, enfim, né, ou até a expropriação, nos casos lá de trabalho escravo, né, de plantação por exemplo, de cannabis. Então, essas situações estão todas previstas na Constituição e podem refletir aqui na perda de patrimônio ou em encargos, ônus que vão surgir no patrimônio deixado pelo falecido, né? Então, a função social da propriedade aqui, né, e a função e a herança, né, essa relação entre os dois princípios, vão ser uma forma de redistribuição de riqueza para os herdeiros, e se for o caso de desapropriação, expropriação, vai redistribuir riqueza, inclusive, para outras pessoas que estão fora da herança, né, que não tem a ver com a herança especificamente, mas cumprindo esses dois princípios constitucionais que têm que ser observados, né? Principalmente a questão da função social e hoje também função ambiental da propriedade. Certo, gente? Então, esses são os princípios aqui fundamentais que têm que ser observados, né? Os três primeiros princípios gerais, que são mais voltados para o direito civil especificamente, e o quarto, né, que é a relação função social, função ambiental da propriedade e herança, que, né, é decorrência, né, é resultado da Constituição, né, da determinação constitucional sobre esses pontos, certo? Seguindo agora, nós vamos para a classificação das sucessões, né? São algumas classificações que a doutrina faz aqui em relação às sucessões. São muito simples, né? Como vocês vão observar, é só ter atenção aí para distinguir, né, as espécies, mas elas são muito simples. Bom, a primeira classificação feita é a classificação quanto aos efeitos das sucessões. Aí nós vamos ter dois tipos, né? A sucessão universal e a singular, né? A título universal e a título singular. Então, no primeiro caso, né, na primeira espécie, na sucessão a título universal, que vamos chamar genericamente de herança, né, ocorre o recebimento de uma cota ideal do patrimônio do falecido, um conjunto de bens não individualizados, uma cota de 25%, por exemplo, por algum dos herdeiros ou por todos eles, certo? Então, na sucessão a título universal, nós temos aqui a sucessão legítima, né? A da divisão necessária. Então, nesse modelo, a herança é dividida de maneira não individualizada, né? Como eu falei agora há pouco, é uma parte ideal. Então, cada herdeiro tem direito a uma parcela ideal da herança, que vai se transformar em parcela real na partilha, né? No momento final da herança, na partilha. Mas até lá, o herdeiro vai ter direito à sua cota específica. E aí, nesse caso, né, se ele tem a cota de 25%, é porque temos 4 herdeiros, já que a divisão aqui é proporcional, né? Como a gente vai ver mais para frente, é cada herdeiro tendo direito ao mesmo quinhão, né, a mesma parcela da herança. Então, se você tem 25% de direito, né, à herança, você tem então ali a situação configurada de 4 herdeiros, porque cada um deles terá direito a 25% da herança. E aí, essa herança só vai ser individualizada, né? Ou seja, eu herdeiro, só vou saber a que correspondem esses 25% da minha herança no momento da partilha. Pode ser um pedaço de uma casa, né? Uma parte de um valor de dinheiro que está lá depositado numa conta, enfim, várias situações que poderão aparecer aí, né? Então, essa é a sucessão chamada a título universal, que é a sucessão típica do modelo da sucessão legítima, né, que vem ali como resultado da lei, e da divisão necessária, certo? No outro modelo, né, a segunda espécie, temos a sucessão a título singular. Nesse segundo caso, nós temos uma sucessão que vem do legado ou de bem oriundo do testamento. Nesse segundo caso,
a pessoa herdeira do falecido é contemplada na sucessão com um ou mais bens específicos do patrimônio do morto, uma casa, um carro, por exemplo, certo? Aí você pode estranhar essa primeira parte aí, né, da afirmação, pessoa herdeira do falecido. Mas aí lembra, né? Na sucessão testamentária, quem está lá inscrito é herdeiro. Não necessariamente é um parente, mas ele será herdeiro, né? Porque tratamos de testamento e, nesse caso, temos, né, herança também. Então, o herdeiro que está lá no testamento é herdeiro, né? Só que ele é o herdeiro testamentário. Pode ser que ele seja também legítimo, mas pode ser que não seja. Principalmente se ele for pessoa alheia à família, né? Se é um amigo, né? Se é uma pessoa até desconhecida, não vai ser herdeiro legítimo, mas pode ser herdeiro testamentário. Então, está cabível falar pessoa herdeira, porque as pessoas que estão no testamento são mesmo herdeiras. Não necessariamente são parentes, mas são herdeiros. Lembrem-se disso sempre, né? Pode haver parente e herdeiro, e pode haver só parente e não herdeiro, ou herdeiro e não parente, né? Então, o parentesco nem sempre vai estar ligado aqui à questão de quem é ou não é herdeiro, certo? Então, nesse caso da sucessão a título singular, do legado, ou do testamento, ou do codicilo, essa pessoa ou as pessoas designadas pelo falecido vão ser ali contempladas com um ou outros bens, né? Um ou mais bens específicos. E aí, no caso do testamento, não tem essa questão de parcela ideal. Aqui tem que ser já a parcela individualizada, certo? Então, o falecido não pode deixar lá em vida no testamento. Ah, vou deixar 10% dos meus bens para o herdeiro fulano. Não, porque eu não sei que 10% são esses, né? É preciso que se especifique. Deixo minha casa localizada no bairro tal para essa pessoa, né? Então, no testamento é preciso ser bastante objetivo, é preciso ser bastante claro, é preciso ser específico, né? Mesmo nessa determinação. Claro que você não precisa ser específico ao ponto de deixar ali as informações mais detalhadas possíveis. Não. É preciso ser claro ao ponto de que, no momento da morte, seja possível identificar quem é o herdeiro e qual será o bem destinado. Então, por exemplo, se, no caso aqui específico, né, uma pessoa vai deixar bens para a Filadélfia, né, então essa pessoa tem que dizer lá, deixo o carro, por exemplo, um carro Toyota Corolla, não sei o quê, para Filadélfia, Paula. Aí, claro, ele não vai precisar colocar CPF, identidade, essas coisas, né? Ele deixa lá o nome, né? Um nome, de preferência, o nome, o sobrenome, ou o nome composto, né? Para que essa pessoa seja distinguida das outras, já que não deve haver só uma Filadélfia no mundo, né? Então, deve haver outras. Então, é preciso colocar, né, pelo menos o nome composto ou o nome completo, mas não precisa colocar CPF, identidade, carteira de motorista, essas coisas. A mesma coisa com o bem, né? Se essa pessoa que faleceu deixou, sei lá, 4, 5 casas, ele não pode dizer, deixa uma casa para Filadélfia. Não. Ele vai ter que dizer assim, deixo minha casa localizada no bairro da Ponta Verde, ou deixo meu apartamento localizado no bairro da Ponta Verde, edifício tal, porque pode ser que ele tenha mais de um apartamento naquele edifício, inclusive. Então, ele tem que designar qual é o bem, com algumas informações que sejam necessárias para identificar qual é o bem e quem é a pessoa que vai receber a herança. Na falta dessas informações, você não tem como presumir. Então, se houver informações incompletas, essa cláusula não vai ter validade. Infelizmente, a Filadélfia não vai poder herdar. Então, veja como é preciso ter esse cuidado, né, na hora de fazer o testamento. Por isso que não é uma coisa muito popular, porque não é algo muito difundido na sociedade brasileira, pelas razões que eu falei agora há pouco, né, antes do intervalo da gravação. Não temos aqui muitas pessoas com patrimônio, né, suficiente para deixar por testamento, e também porque são muitas regrinhas que têm que ser obedecidas e muitas vezes as pessoas não estão muito interessadas em ser tão específicas, claras e objetivas. E aí corre-se o risco de se fazer o testamento e de se ter um testamento invalidado em algumas cláusulas, justamente por ausência dessas especificações. Por que tudo isso é necessário? Porque a herança testamentária tem esse caráter singular. É preciso individualizar, é preciso especificar
quem é o herdeiro, quem é a herdeira e qual é o patrimônio a ser deixado. Sem essas informações, não tem como né, seguir adiante com esse processo de distribuição de bens por meio do testamento, já que a regra é a divisão necessária. Então, se o testamento não está legal, se não dá para interpretá-lo devidamente, passa-se esses bens para a herança legítima. E aí, quem vão herdar? Os filhos, né, e os outros parentes que possam ter esse direito do falecido. E aí, no meu exemplo, a Filadélfia ficaria de fora dessa herança, porque ela não é parente, né, dessa pessoa que deixou o testamento para ela. E aí, como esse testamento não está muito bem colocado nas cláusulas, ela acaba tendo só ali a ilusão, né? Eita, eu poderia ser herdeira, mas não serei, porque não haverá essa especificação. E aí, sem a especificação básica de cláusulas, infelizmente, a cláusula testamentária não terá como ser cumprida. E aí, o princípio lá de obediência, né, a vontade do finado, do falecido, não vai ser obedecido, né, porque não está obedecendo requisitos básicos determinados pela lei, certo? Então, aqui nós temos essa distinção quanto aos efeitos, a título universal, que é a herança legítima, sucessão legítima, e a divisão necessária, e a título singular, que é a herança da liberdade testamentária, é a sucessão testamentária especificamente, certo? Quanto à fonte, aí é a distinção realmente, né, que temos aqui básica, legítima ou testamentária, que já vimos, então vou passar mais rapidamente por elas. Então, quanto à fonte de onde emanam as heranças, pode ser pela lei ou pelo testamento, né? Então, legítima, a primeira, aquela cujos herdeiros são enumerados pela lei e é de observância obrigatória caso exista alguma pessoa que se enquadre nos requisitos legais. Ou seja, se houver uma só pessoa, né, que exista ali, que está viva no momento da abertura da sucessão e que essa pessoa, né, está ali designada pela lei como uma pessoa apta a herdar, então essa herança tem que ser obedecida, esse tipo de herança, né? Então basta que exista uma só pessoa que essa sucessão legítima já deverá ser obedecida, já deve ser a regra para aquela herança específica, certo? No segundo caso, temos a sucessão testamentária, né, a outra fonte de onde emanam as heranças, e aí nessa segunda, a testamentária é aquela em que os herdeiros são escolhidos em ato de disposição de última vontade, por meio de testamento, codicilo, legado. Vamos ver depois, né, já no segundo bimestre, a diferença entre testamento, codicilo e legado, né? Isso a gente vai ver na sequência, mas todos eles têm em comum esse fato de que os herdeiros são escolhidos, né, especificamente, e os bens devem ser também especificados nesses dispositivos de última vontade do falecido, certo? Então, quanto à fonte, de onde emanam as heranças, podemos ter a sucessão legítima, que é a mais comum, e a testamentária, que ainda existe, né, mas que não serão tão comuns assim. Essa distinção entre sucessão legítima e testamentária tem como base a disposição do artigo 1786 do Código Civil, que determina o seguinte: a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Então, essa distinção quanto à fonte, ela é feita no próprio Código Civil, pelo próprio Código Civil, com essa disposição simples aí do 1786, que coloca, né, a partícula ou. Então, pode ter as duas heranças juntas, ou uma só delas separadamente, e aí você pode ter a sucessão legítima ou testamentária, legítima e testamentária, né, que são aí as possibilidades. Ou então, só legítima, só testamentária, ou as duas juntas, certo? Quanto à aplicação do direito, essa é uma distinção que vocês já viram aí durante todos os semestres de direito civil, né? Essa distinção entre perspectiva objetiva e subjetiva. Então, quanto à aplicação do direito, na perspectiva objetiva, a sucessão segue os ditames da lei, né? Então, sucessão segundo os ditames da lei. Então, objetivamente falando, o que vamos ter como herança é aquilo que está estabelecido pela lei brasileira, o Código Civil. E na perspectiva subjetiva, o direito que o herdeiro possui de suceder o seu parente, aquele direito que nós temos, individual, né, subjetivo, de exercer a nossa possibilidade de ter a herança. Mas, muitas vezes aqui, né, a gente vai ter a vontade de ser herdeiro, né, mas não seremos, porque, como eu já disse a vocês,
muitas vezes seremos parentes, mas não seremos herdeiros, certo? Então, são as perspectivas aí do ponto de vista objetivo da lei e do ponto de vista subjetivo do direito que cada pessoa tem ou acha que tem, né? de herdar os bens. Então, em relação às noções gerais, né? Esses são os pontos aí que tínhamos que falar, né? Aqui não há muita coisa, né, para desenvolver sobre as noções gerais, porque é o último ramo do direito civil, vocês já viram tudo, né? Então é só aqui para pontuar aquilo que é específico para o direito das sucessões, aspectos fundamentais que têm que ser observados, certo? Antes de passar para o próximo assunto, lembra que eu falei semana passada, né, na nossa primeira aula, quinta-feira passada, sobre as novas tecnologias e tudo mais, mostrei aquele episódio do Black Mirror, né? Usei aquela expressão, né? Isso é muito Black Mirror, e mostrei a vocês um caso, né, do Roman Mazurenko, né, em que foram buscar lá e transformaram, né, as ideias dele, as conexões neurais, etc., né, o que tinha como resquício ali, transformaram na inteligência artificial e no chatbot, né, que virou um tipo de conversa, né, de WhatsApp, coisa do tipo, né? E eu disse a vocês que as tecnologias vão mudando e que talvez no futuro poderiam aparecer outras, né? E surgiu, né? Essa semana eu estava vendo aqui a BBC e vi outro caso que eu vou mostrar aqui a vocês agora, que já evoluiu-se nessa ideia do Black Mirror aí, né? Que eu mostrei do episódio Volto Já. E agora já estão emulando vozes de pessoas falecidas. Então vamos ver isso agora nesse vídeo que eu vou passar para vocês, curtinho, sobre esse caso aqui, nesse caso específico, né, da Coreia do Sul. Deixa eu ver se vai ser esse aqui. Vocês estão vendo aí a página da internet, sim ou não? Sim. Pronto. Então, vamos ver essa reportagem aqui, né? Inteligência Artificial ressuscita a voz de cantor morto em 1996. Então, vamos ver que já chegou a segunda etapa daquele episódio, né, na vida real. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. 보고 싶다 보고 싶다 잊힐 듯 사랑했던 기억이 잊힐 듯 사랑했던 기억 내가 미워진 안녕하시죠 김광석입니다. 모든 말을 똑같이 따라가는 능력을 보였다. 능력하면 이 모창 AI가 노래를 하기 전에 아에 이오 가수는 모든 말을 똑같이 따라가는 능력을 보였다. 여기서 이렇게 화형이 이렇게 나오는데 이거 노래를 하는 것처럼 AI도 시작하기 전에 시켰을 때 그렇게 하지 않았을 때보다 더 깨끗하고 사람처럼 행동하는 거에 대해서는 그게 가장 큰 걱정이라고 생각하거든요. 왜냐하면 인간이 가질 수 있는 고유한 능력이나 그 다음에 어떤 그런 어떤 습성이 있는데 그거를 이제 컴퓨터 어떻게 보면 컴퓨터나 인공지능들이 다 똑같이 따라해버린다고 하면 지구에서 인간이 중심이 되는 게 아니라 나중에는 인공지능이 중심이 될 수도 있다는 생각에 좀 우려스럽습니다. 네. Pois é, então, na Coreia do Sul já encontraram um jeito de emular a voz de um cantor falecido em 1996, né, como a gente viu aí. E aí foram buscando, né, juntando lá 20 músicas dele, 700 emoções que ele tinha expressado, né, nas entrevistas e tal. E aí passaram isso para a inteligência artificial e a inteligência artificial conseguiu gravar essa voz aí, né, como se fosse a voz dele, cantando essa música que ele nunca cantou. Né? E, inclusive descobriram aí a forma da própria inteligência artificial aquecer a voz, né? Cantando a E, I, O, U. Então já estão evoluídos aí no caso da Coreia do Sul em relação a como, né, a voz pode ser emulada, a voz de uma pessoa morta. E aí vem outra questão, né, de novo, né, que a gente vai falar disso
em outros momentos aqui. Opa. Bom, até onde vai isso, né? Até onde pode ir e quais são os reflexos disso em relação ao direito, né? Porque nesse caso aí a família parece que achou legal e tal, mas será que vai achar legal a vida toda? E aí, no caso desse específico, né, você tem um cantor, então você teria aí direitos autorais e tudo mais, né? Então, gravar um CD depois, né, com a voz dele desse jeito aí, sem ele nunca ter cantado, isso aí refletiria direitos autorais para a família, porque a voz emula, né, a voz do cantor falecido. Iria para quem desenvolveu a inteligência artificial. Então, tem uma série de questões que podem aparecer aí. Não é o caso ainda do direito brasileiro, claro, mas quando isso chegar ao direito brasileiro, que vai gerar uma série de debates, né? Então, vejam que o mundo Black Mirror vai, né, trazendo aí aquilo, né, vai antecipando aquilo que já são tecnologias aí que estão sendo utilizadas mundo afora, né? Então, o caso lá do russo, né, das emoções colocadas em mensagens de texto, e agora já o caso do cantor aí que conseguiram emular a voz dele. Qual será o próximo passo? Vamos aguardando aí. Logo, logo, do jeito que a coisa está indo, vão surgir outros vídeos aí que eu vou mostrar a vocês. Quem sabe ainda nesse semestre, né? A coisa tá evoluindo rapidamente. Bom, deixa eu pegar aqui agora os outros slides. Muito. Pronto. Então, agora nós vamos para esse nosso segundo assunto, que é o momento da abertura da sucessão. Bom, aqui vale lembrar o mestre, né, que já não está mais entre nós, já há alguns anos, né, infelizmente faleceu, o Caio Mário da Silva Pereira, né? No livro dele, né, Instituições de Direito Civil, esse aqui, cadê? Nesse livro aqui, né, Instituições de Direito Civil, o Caio Mário da Silva Pereira vai fazendo, né, uma análise sobre, né, fazia lá à época, né, uma análise sobre as sucessões, e ele, né, sempre, antes de tratar, né, das sucessões especificamente, ele fazia lá 3 perguntas, né, com as respostas que seriam dadas em seguida. E aí, as perguntas básicas aqui são: quando ocorre a abertura da sucessão? Onde ocorre a abertura da sucessão e do inventário? E quem pode suceder? Né? Então, essas 3 perguntas são fundamentais para a gente entender como funciona a abertura da sucessão no direito brasileiro. Quando se faz a primeira pergunta, quando ocorre, estamos falando do momento da abertura da sucessão. Na segunda pergunta, onde ocorre, é o local da abertura da sucessão. E o terceiro, quem pode suceder, quem pode ser herdeiro, quem não pode ser herdeiro. Já dei algumas pistas, né, sobre essa terceira pergunta, mas depois nós vamos ver isso de maneira mais detalhada, né, na sequência. Mas hoje a gente começa a ver, hoje e amanhã, né, a gente vai ver essa primeira pergunta. Vamos responder a essa primeira pergunta. Quando ocorre a abertura da sucessão? Quando ocorre a abertura da sucessão é uma pergunta, é um questionamento que se refere ao momento da abertura da sucessão, que é a regra que nós vamos ver a partir de agora. Então, a pergunta 1 trata do momento da abertura da sucessão, a 2 do local da abertura da sucessão e a 3 trata da capacidade ou legitimação para suceder, que é o que nós veremos, né, é a sequência agora, nossos assuntos, né, serão o momento da abertura da sucessão, local da abertura da sucessão e capacidade ou legitimação sucessória. Bom, então vamos aí para o momento da abertura da sucessão. E aí já trazendo uma expressão nova para vocês, né? Qual o momento da abertura da sucessão? É o exato momento da morte do de cujus. Eu me segurando para não falar esse de cujus. Acho que umas 3 vezes eu falei de e aí mudava para falecido, né? Então, de cujus é uma expressão que a gente usa aqui no direito das sucessões, expressão latina, né? Que é o sinônimo, mais um sinônimo que a gente pode usar para o morto, para o falecido, né? Então, para a gente não ficar usando aqui o tempo todo aquela expressão feia, o morto morreu, né? O falecido morreu, a gente usa o de cujus morreu.
De cujus é uma expressão maior, né, lá do direito romano, que era de cujus successione agitur, que era, numa tradução livre, seria a pessoa de cuja sucessão se trata. Né? Só que aí depois se acabou, né, acabou-se não usando a expressão toda, né, que é bem longa, e aí se resumiu só o de cujus, né, que é a pessoa falecida, só. Né? Então, o de cujus é o morto, é o falecido, certo? É o defunto, né? E a gente usa muito essa expressão. A partir de agora eu vou ficar usando muito a expressão de cujus, que é muito melhor, para não ficar sendo redundante, para não dizer o morto morreu, o falecido morreu, o defunto morreu, o de cujus morreu. E a gente usa de cujus independentemente do gênero. Então, é o de cujus, o homem morreu, o falecido. A de cujus, a mulher, né? Só não usamos para o restante dos parentes, né? Então, o professor Marcos Melo, né, nosso grande mestre lá da UFAL, né? Eu fui aluno dele, ele contava muitos causos na aula, né? E aí, num dos causos, ele conta que um advogado, né, da velha guarda, escreveu uma petição aqui dizendo: morreu, falecido, o de cujus morreu e deixou a decuja e os decujinhos. Não, né? O de cujus aqui é a expressão para se falar do falecido, não dos filhos e não da esposa, né? Viúva continua sendo viúva e os herdeiros continuam sendo herdeiros. Então, não usa de cujus para falar da viúva, não usa para falar dos herdeiros, usa-se só para falar do falecido ou da falecida. Aí está a expressão. E aí, sabendo que é o de cujus, agora podemos dizer, né, que o momento da abertura da sucessão é o exato momento da morte do de cujus. Então, aqui vai haver essa determinação precisa, né, a partir da lei, de que a sucessão será aberta, vai se iniciar a herança, vai se iniciar a sucessão no momento exato em que a pessoa falecer, no momento exato em que houver a morte do de cujus. Vamos entender isso no decorrer aí da explicação, né, que a gente vai ver na sequência ainda amanhã. Bom, aqui, né, para a gente encerrar a aula de hoje, né, que já está chegando aí pertinho do final, temos uma evolução histórica. Claro que se eu fosse falar de história das sucessões aqui, a gente ia passar o semestre inteiro, então eu fico dando pequenos pedaços, né, passando pequenas partes. Então eu falei um pouquinho de história no primeiro assunto, vou falar agora um pouquinho mais. Então, alguns pedaços, né, da história vão aparecendo aqui. E aí nós temos, né, essa evolução histórico-jurídica da sucessão, em que nós temos 3 modelos, né, que foram usados aí ao longo da história para definir, né, esse momento da abertura da sucessão. O primeiro, né, historicamente, foi a herança jacente, depois apareceu o direito de mão morta e, finalmente, o direito de sazine ou sezine, né? Então, o primeiro modelo que existiu historicamente foi o da herança jacente. Então, como as pessoas morriam e não havia comunicação como temos hoje, né, internet, telefone, etc., demorava muito, né, para se comunicar à família a morte do de cujus, porque essas famílias podiam morar em outra cidade, em outro território, enfim. Então, demorava-se, às vezes, meses. Então, o que é que se fazia aqui como procedimento? Primeiro, essa herança ia para o governo, né, para o Estado antigo, e o Estado tomava conta dessa herança, que era a herança jacente, de maneira provisória, ficava nas mãos do Estado até que aparecesse o herdeiro. O herdeiro aparecendo, então, seria feita toda a cerimônia, né, para a passagem dessa herança para o herdeiro, ou para os herdeiros. Inclusive, isso tinha toda uma simbologia, né? Tinha até um pedaço, no caso dos romanos, tinha um pedaço de madeira, né, que era entregue, né, do representante do governo para o herdeiro, simbolizando a passagem do patrimônio do falecido, do de cujus, para os herdeiros. Então, o modelo da herança jacente foi o modelo mais antigo, justamente por conta dessa dificuldade de comunicação, né, e de deslocamento mesmo das pessoas entre as cidades, certo? Bom, falta menos de 1 minuto para acabar a aula, então já chegamos aqui pertinho das 9h40, não vai dar para fazer aquela renovação, né, para outra parte. Então, vou parando por aqui hoje e amanhã a gente se vê de novo às 8 horas para eu dar continuidade a esse assunto, ok, gente? Tchau, tchau. Ok, professor. Tchau, tchau. Pronto.